vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, temos a alegria de estar aqui na tarde de domingo para dividir com os irmãos alguns dos muitos vídeos que recebemos toda a semana com as participações da nossa Escola Bíblica Dominical. Terminamos no domingo agora, pela manhã, hoje com a Escola Bíblica, o nosso seminário Unidos em Família. Foi realmente uma grande bênção, mais uma oportunidade das famílias estarem juntas no Manaim, aprendendo, conhecendo mais e mais da palavra do Senhor e daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. As crianças tiveram muitas atividades também, realmente foi uma grande bênção. Pela manhã, às 9h30, pastor Gilson também apresentou alguns vídeos do Brasil. Às 12 horas após a Escola Bíblica, ele retornou com vídeos do exterior e agora é a nossa vez. Nós, nesta tarde, nos alegramos porque temos aqui o pastor Edson Pinheiro, pastor da Igreja da Barra da Tijuca. A paz do Senhor, meu companheiro. Pai, Senhor, meu irmão. Já não é a primeira vez que ele está aqui conosco. Para nós é uma alegria receber o nosso companheiro e amigo. Temos aqui conosco a jovem Maria Eduarda, da Igreja de Freguesia. A paz do Senhor, querida. Senhor. Muito bom tê-la aqui conosco. Glória a Jesus. E temos aqui o Gabriel, da Igreja de Curicica. A paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, pastor, paz dos seus irmãos, paz dos seus irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Muito bom termos o grupo de jovens aqui, sempre com o pastor. Algumas oportunidades, temos aqui crianças, intermediários, adolescentes, que vêm, como sempre, acompanhada dos seus pais e responsáveis. Na edição de hoje, nós temos uma informação especial. Hoje é aniversário do pastor Ismael, que é o produtor do programa aqui conosco. Glória a Deus. Deixamos o abraço para o nosso companheiro. Vamos ver se depois ele até vai nos dar um bolo, No bom sentido, por mais esse ano de vida de um companheiro nosso de longa data. Um abraço a ele, extensivo a toda a sua família. Mas vamos começar aqui o nosso trabalho. Vamos então, estamos no tema, onde diz respeito à igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares, no Velho Testamento. O assunto, no primeiro capítulo, estamos vendo a definição histórica, profética e doutrinária da igreja no seu momento inicial, fazendo referências à lei no Velho Testamento e à graça no Novo Testamento. E ainda, porque o assunto é muito grande, muito bom para ser explorado, ainda como texto base, o capítulo 1 do livro de Cantares. Muito bem, a primeira pergunta é: recordando alguns aspectos históricos, proféticos e doutrinários relacionados à igreja e à sua existência, do primeiro ao último dia, estudamos o capítulo 1, destaque 2 assuntos, ou melhor, estudados no capítulo 1, destaque 2 assuntos centrais que definem o início e o final da igreja, citando os versos. Temos aqui 2 participações, a senhora Tâmara Quinelato, de Castelo, Espírito Santo, e a jovem Mariane Valério, de São José dos Campos, São Paulo. Vamos assistir com toda atenção a estas participações. Já no verso 2, nós achamos o início da igreja, quando fala: beija-me com os beijos de tua boca. Esse foi o primeiro contato da igreja com o Espírito Santo, já no Pentecostes, quando o mesmo foi derramado sobre ela. A partir daí, então, ela passa a ser uma igreja profética, onde nesse contato de intimidade com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, os mistérios seriam revelados para ela. Essa é a igreja que atravessou os séculos e chegou até nós, já que o Espírito Santo tem operado da mesma forma nos nossos dias, nos revelando os mistérios da eternidade. E o fim da igreja já encontramos no verso 4, quando diz: leva-me contigo, vamos depressa. Esse é o clamor da igreja, é o clamor da última hora, o vem depressa que nós temos vivido. A igreja do breve, porque esse é o clamor da igreja: vem depressa, Maranata, o Senhor Jesus vem. Aí ele continua: o rei me conduziu ao seu aposento. Esse é o momento que nós mais esperamos, é quando a igreja vai findar na eternidade o projeto eterno do Pai, do casamento do noivo com a noiva, quando nós adentraremos aos aposentos do noivo e concluirá esse grande casamento que é o nosso anseio, onde o Maranata há de acontecer. A todos, a paz do Senhor Jesus.
O assunto central que define o início da igreja, ele está no verso 3, que diz assim: como amado é o... por isso as virgens te amam. Aqui representa a morte de Jesus Cristo na cruz, que dá início à igreja. E o unguento, antigamente, ele era passado no corpo, que dava o bom perfume. O corpo de Cristo é a igreja, e o bom perfume de Cristo é o Espírito Santo, que tem agido no meio da igreja e revelado os teus mistérios. Agora, o final da igreja está no verso 8, que diz assim: saíste pelas pisadas das ovelhas, e apacenta as tuas cabras, junto às moradas dos pastores, que fala da partida da igreja para a eternidade. Nós somos as ovelhas, e Jesus é o nosso pastor, que nos conduz à eternidade. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, vimos as duas participações. Nos alegra muito ver o nosso povo envolvido nesse trabalho, porque ele realmente é de profundidade. Parece simples trazer uma resposta, não é? Algo que parece básico, mas na verdade não é. São revelações muito importantes e profundas para a igreja hoje. E a essa primeira pergunta vamos ter o comentário então do jovem Gabriel. Gabriel, o que você tem a dizer? Pastor, eu percebo na resposta ali da Tâmara muita menção do Espírito Santo. Então, ali quando a gente vê no Evangelho de João, capítulo 14, 16, o Senhor Jesus ele fala que está deixando um outro Consolador. Então, está deixando o Espírito Santo para as nossas vidas. E é muito interessante perceber a questão dessa intimidade, como ela falou no vídeo, o primeiro contato com o Espírito Santo. Ali no verso 2 fala: beije-me com os beijos da tua boca. Então essa intimidade é a comunhão e é o período que nós estamos vivendo, é a presença do Espírito Santo se aproximando de nós e trazendo as suas revelações. É muito interessante a colocação que você faz, porque nós temos visto nos vídeos, nas mensagens que são trazidas, na própria escola bíblica com o pastor Gideuti, frisando sempre a questão desta intimidade com o Senhor, né? A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que guardam os seus mandamentos, a sua palavra, para a igreja que tem o desejo de ser guiada pelo Espírito Santo. Muito boa a sua colocação. Vamos agora à nossa próxima pergunta, que diz assim: como o Senhor Jesus se revela à igreja no capítulo 1 sobre os aspectos históricos, proféticos e doutrinários, considerando as seguintes características, e pede também que o texto seja citado. Temos aqui a letra A, na comunhão; na letra B, como o amor maior; na letra C, como a revelação; na letra D, como pastor da igreja; na letra E, como o caminho; na letra F, como o centro da doutrina; na letra G, como rei; e na letra H, como graça. São muitas colocações, mas elas são claras para nós à medida em que o Senhor vai falando e vai apontando isso na sua palavra. Temos a resposta da senhora Josileia Simeão, aqui do Rio de Janeiro, ela faz parte do grupo Semente Preciosa, e da senhora Vanessa de Montenegro, também aqui do Rio de Janeiro, de Magé. Vamos assistir então com toda atenção. Letra A, versículo 2 de Cantares, com os beijos da sua boca, e versículo 10, o teu pescoço com os colares. O beijo fala da intimidade entre o noivo e a noiva, e é o desejo da igreja de ter comunhão com o noivo, e o prazer do noivo de ver a igreja adornada e em comunhão. Letra B, também no versículo 2 de Cantares, melhor é o seu amor do que o vinho, e versículo 4, do teu amor nos lembraremos mais. O amor do Senhor Jesus pela igreja fiel é maior do que a alegria passageira que o mundo oferece. Letra C, versículo 3 de Cantares, como um unguento derramado. Fala do derramar do Espírito Santo sobre a igreja fiel, dando poder para testemunhar e revelando o projeto de salvação de Deus para o homem. Letra D, versículo 7 de Cantares, onde apacenta o teu rebanho. O Senhor Jesus se apresenta como o bom pastor, e a igreja fiel, desejosa de estar no seu aprisco, pergunta pelo rebanho. Podemos ver isso também em João 10, 11 e 14. Letra E, versículo 8 de Cantares. Saíde pelas pisadas das ovelhas. É o caminho percorrido pelas ovelhas, seguindo o seu pastor. As ovelhas conhecem o seu pastor, ele as trata com o cuidado necessário à sua vida e elas o seguem. Podemos ver também em João 10, 11 e 27. Letra F, como o centro da doutrina. Versículo 8 de Cantares. Junto à morada dos pastores e com pregos de prata, versículo 11.
a eternidade, onde a Trindade está presente e a doutrina definida para nos direcionar a esse aprisco. O Espírito Santo nos ensina a permanecer nesse projeto de salvação criado por Deus, a praticar as doutrinas ensinadas por Jesus no seu ministério e as fixa em nossos corações com a sua redenção. Letra G. O Rei está sentado junto à mesa. O Senhor Jesus está na eternidade, aguardando o arrebatamento da igreja fiel. Podemos ver isso também em Mateus 25, 34, em Atos 7, 55 e 56. E letra H. Cantares, versículo 16. É gentil e agradável. A igreja vê o Senhor Jesus como agradável, o que possui a graça, o favor imerecido para com a sua igreja fiel. A paz do Senhor Jesus a todos. A, que é o verso 2, né? Que a gente fala da comunhão. Verso 2, beije-me ele com os beijos da sua boca. Relacionamento profundo, íntimo, igreja definida. Recebe a palavra diretamente do Senhor. O B, com amor maior. O amor maior nós vemos no verso 4. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Graça do Senhor Jesus, foi derramado batismo com Espírito Santo, salvação. O C, como a revelação. Nós vemos no verso 6. O sol resplandeceu sobre mim, palavra revelada, igreja tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus. O D, como pastor da igreja. Nós vimos no verso 7, onde apacentas o teu rebanho. Fator histórico para a vida da igreja era o Pentecoste, o romper do dia, era o nascimento de um novo dia, era o início de uma nova jornada. O E, como caminho. Vemos no verso 8, sai-te pelas pisadas das ovelhas. As provas e lutas são desfiguradas. A igreja primitiva está identificada pela doutrina. As ovelhas andam pelo caminho. E se seguirmos as suas pisadas, encontraremos o pastor. Jesus é o caminho e é o pastor. No F, como o centro da doutrina, nós vemos no verso 14, como um cacho de Chipre nas vias de Engedi. Operação do Espírito Santo no meio da igreja. Jesus é o fruto da videira verdadeira, doutrina do clamor do sangue de Jesus, a morte, a ressurreição e a vida eterna. No G, como rei, nós vemos no verso 12, enquanto o rei está sentado à sua mesa, o Senhor estava presente, preservando a comunhão do corpo. E por último, o H, como a graça, nós vemos no verso 16, agradável. Todas as ações do Senhor Jesus são gentis por causa de sua graça. A igreja tem intervivência com o Senhor e a graça pelas infinitas operações do Espírito Santo. Então, meus irmãos, retornamos. Vejam os irmãos que a resposta das duas irmãs foi muito abrangente, muito consistente. Respostas realmente de quem está entendendo, está alcançando o que o Senhor está mostrando. Isso é muito bom. Pastor Edson, então, qual é o seu comentário acerca da participação dessas irmãs? Walter, é uma grande riqueza o que as irmãs têm colocado diante de nós, né? Em todo esse estudo de Cantares. Quando a irmã aborda aqui a questão da comunhão, nós lembramos aqui desse grande legado que o Senhor Jesus deixou para nós com a sua ressurreição, né? Hoje nós temos essa bênção da comunhão, essa bênção da presença do Senhor, por esse legado que a igreja primitiva viveu e nós estamos vivendo hoje também. O alcance das irmãs em relação a esse assunto, maravilhoso, né? Muito bom, muito bem. Gabriel, você teria um comentário a fazer a respeito, não é? Eu achei muito interessante ali na letra C, que ele fala como a revelação. Eu me recordei de um texto que está ali em Isaías, capítulo 60, que relaciona muito bem essa questão do sol, da luz e de resplandecer. Ela falou, o verso 6 fala, o sol resplandeceu sobre mim. Então o texto de Isaías diz assim, levanta-te e resplandece, porque já veio a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então é maravilhoso perceber essa luz, esse sol que é a palavra revelada, que vem ao encontro dos nossos corações através do Espírito Santo. E interessante também ali a letra H, como graça, que foi dito ali no verso 16, que
representando profeticamente, o Senhor Jesus ele é gentil e agradável. Então percebemos como o Senhor Jesus ele é delicado nos seus gestos, nas suas atitudes. Então tem um outro verso ali em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Então o Senhor Jesus ele quer entrar nos nossos corações, ele quer fazer morada, mas ele é gentil, ele é agradável, ele não vai entrar de qualquer maneira nas nossas vidas, nos nossos corações, ele vai ser gentil e agradável. Veja só, interessante, né? Ao mesmo tempo em que ele é firme com aquele que se levanta, não contra ele, porque ele veio para isso, mas contra aquele que se levanta contra todo o projeto que o Pai colocou, né? Quando ele falava com os religiosos, saduceus, fariseus, né? E ao mesmo tempo ele era tão cuidadoso, zeloso com aquele que se aproximava dele, se colocando realmente na posição de pecador, de necessitado, de contrito de coração. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Maria Eduarda, eu estou poupando você dessas perguntas agora, porque o seu trabalho vai estar hoje particularmente com as crianças. Amém. Mas se tiver algum comentário também, fique à vontade. Amém. Amém? Meus queridos, vamos então à nossa próxima pergunta. Destaque as figuras proféticas da Trindade e da Igreja nos textos do capítulo 1 das respostas anteriores. O destaque será a figura do Pai, a figura do Filho, do Espírito Santo e da Igreja. Temos a participação do obreiro Rafael Bernardo, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e o diácono Tiago Moraes, de Belém, do Pará. Vamos então assistir os vídeos. Apontando aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a Igreja, capítulo 1, profeticamente, o Pai tipifica ali o Rei, como a gente conta no verso 4. O Rei me introduziu, né? Verso 12 também diz, enquanto o Rei está sentado à sua mesa. A parte do Filho, meus irmãos, a gente encontra no verso 8, que diz, sai-te pelas pisadas essas, que significa o caminho que para nós é Jesus, né? Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Também no verso 13, o meu amado. A parte do Espírito Santo fala sobre o amor. A gente encontra no verso 3, né? O unguento derramado ali, como foi o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E também no verso 4, do teu amor nos lembraremos. A parte da Igreja, meus irmãos, a gente encontra no verso 14, né? E está ligada ali às vinhas de Engende, logo ligada à videira verdadeira, que é Jesus. Também temos o verso 5, né? Eu sou a morena, mais agradável. E para fechar, o verso 8 também, ó mais formosa. A todos, a paz do Senhor Jesus. A figura do Pai nós podemos encontrar no verso 12, na expressão o Rei está sentado à sua mesa. A figura do Filho nós podemos encontrar no verso 8, na expressão sai-te pelas pisadas das ovelhas, onde Jesus é o caminho da ovelha. Nós podemos encontrar a figura do Espírito Santo no verso de número 4, na expressão do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. E a Igreja nós encontramos no verso de número 10, na expressão as vinhas de Engedi. E resumindo todas essas respostas, nós podemos entender que a vinha é o ambiente aonde o amor do Espírito Santo nos conduz no caminho que leva à mesa do Rei, à mesa do Pai. A paz do Senhor, irmãos. Muito bem, irmãos, mais duas participações muito boas. E agora é a vez do jovem Gabriel trazer também os seus comentários sobre essa pergunta. É com você, então. Pastor Walter, veja que maravilhoso a própria pergunta. Ela fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a Trindade. Então é maravilhoso perceber como o projeto de Deus ele é perfeito. Todas essas figuras, elas são essenciais. Não há o projeto de salvação do homem e da Igreja sem o Pai, não há o projeto de salvação sem o Filho, sem o Espírito Santo. Então a Trindade ela é necessária. Por isso que quando nós estudamos a palavra, nós em vários versículos, se não quase todos, nós conseguimos identificar as três características. Às vezes uma mais enfática do que a outra, mas sempre há a Trindade presente, porque o projeto do Senhor ele é perfeito. Muito bom, exatamente. O projeto de Deus é perfeito e é completo.
e ele revela na medida do que ele tem em mente para o seu povo, para o servo naquele momento. E é por isso que a revelação está tão ampla nesta hora, porque é a igreja da partida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos então agora à pergunta de número 4, que está relacionada à participação das crianças, intermediários e adolescentes. Diz assim: como identificamos o batismo com o Espírito Santo no capítulo 1, verso 3, em comparação ao que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4? O intermediário Murilo Lopes, de São José dos Campos, a intermediária Sofia Correia, de Vitória Espírito Santo, a criança Ana Lara Espinosa, de Carapicuíba, São Paulo, o adolescente Gabriel Paulo, de João Molevade, Minas Gerais, também do grupo Semente Preciosa, vão trazer então as suas participações. Vamos assistir com toda atenção, mas antes nós vamos louvar ao nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com o louvor que vamos cantar junto com as crianças e em seguida os vídeos serão então publicados para depois voltarmos aqui para os comentários. Vamos louvar ao Senhor. Como identificamos o batismo com o Espírito Santo no capítulo 1, verso 3, em comparação com o que está escrito em Atos 2:4. Unguento derramado, todos foram cheios do Espírito Santo. Minha resposta à pergunta 4 é: pois o unguento fala do Espírito Santo, assim como dizem Cantares 1:3 que fala: para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado ao teu nome, por isso as virgens te amam. O unguento é o Espírito Santo. E assim como no Pentecostes o Espírito Santo foi derramado, como diz em Atos 2:4 que fala: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E como em Cantares fala que o unguento é derramado, isso nos fala que o Espírito Santo foi derramado, que é o batismo com o Espírito Santo. A paz do Senhor, respondendo a pergunta das crianças, identificamos o batismo do Espírito Santo na expressão unguento derramado, e tem um texto em Cantares 1:3 que diz assim: para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado ao teu nome, por isso as virgens te amam. A paz do Senhor. A resposta é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Meus irmãos, como é bom, não é? Como nos alegra, nos faz bem vermos
a participação deste grupo da igreja, né? Crianças, intermediários, adolescentes? Respostas simples, objetivas, mas vemos o empenho deles, o desejo, né? De alcançarem, de participarem das coisas do Senhor. E os pais também, não é verdade? Os pais que estão ali incentivando os seus filhos, nunca obrigando, mas incentivando os seus filhos a participarem. Muito bom mesmo. Aleluia. Maria Eduarda, eu queria ouvir seus comentários a respeito dessas participações. É uma alegria muito grande poder ver, né, o envolvimento das crianças, intermediários. É um trabalho muito lindo, né? Que as crianças estão envolvidas com as coisas do Senhor, em que o mundo está tão perdido, né? Onde as crianças estão se envolvendo com as coisas deste mundo. É muito lindo de ver. Também o adolescente jovem Gabriel Paulo, adolescente, né? De Semente Preciosa, isso. Envolvendo esse trabalho muito lindo, admirável, né? Onde tem muitos jovens, muitos idosos, outros irmãos participando, mas um adolescente é admirável de ver, né? É um trabalho muito lindo. E interessante na observação que você fez acerca deles, as nossas crianças, intermediárias e adolescentes, primeiro, sabem o que são. Sim. Segundo, sabem o que querem. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não é? Gabriel, algum comentário da sua parte? Eu achei interessante a questão dessa resposta, né? Como identificamos o batismo com o Espírito Santo? Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um momento onde o Espírito faz morada no nosso coração. E é muito interessante, como já foi dito, a questão das crianças, dos intermediários, adolescentes estarem participando, entendendo, sendo usadas. Temos o grupo aí de Semente Preciosa, temos também o grupo do Evangelho Sem Fronteiras, é um trabalho que o Senhor tem nos convocado, onde jovens têm sido usados com dons espirituais. E os dons espirituais, eles são dados àqueles que são batizados com o Espírito Santo. Então, hoje nós estamos vendo e contemplando, podemos glorificar o nome do Senhor por jovens, por crianças que têm tido visões, têm tido revelações do Espírito Santo para esta última hora que o Senhor revelou que estaria dando estas revelações do Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor Edson, algum comentário? Corroborando com os nossos jovens aqui, né? Glorificamos a Deus pelo valor que jovens, adolescentes têm dado ao estudo bíblico da escola dominical, a esse aprendizado rico que, na verdade, tem nos preparado para esse momento profético em que estamos vivendo, né? Porque a igreja que saiu para o mundo, lá atrás, para o início da evangelização, ela foi batizada com o Espírito Santo. E agora a igreja que está saindo desse mundo, e os nossos jovens estão incluídos nisso, os nossos adolescentes entendem e eles são batizados com o Espírito Santo. É um momento muito bom. Glória a Jesus. E vejam que nós temos 3 trabalhos hoje que abarcam ou abraçam os jovens, né? Eles estão muito envolvidos, que é o grupo Ciência e Fé. Temos muitos jovens participando desse trabalho. Temos o grupo Semente Preciosa e temos o grupo do Evangelho Sem Fronteiras. Então, 3 frentes de trabalho que estão alinhadas, né? Estão trabalhando juntos para, neste momento final da igreja, levar a palavra, levar ao mundo o conhecimento desse projeto glorioso, aonde eles dão um testemunho e são também edificados por isso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, estamos terminando a edição desse domingo. É muito bom ter a presença de vocês aqui. Saibam que vão ser convidados a retornar para estarem conosco aqui mais vezes, porque essa participação realmente é muito importante e nos alegra muito. Não podemos esquecer, sempre lembramos, né? Hoje à noite, às 19 horas, temos o nosso culto presencial nas igrejas. Às 20 horas, o nosso culto transmitido pela nossa plataforma no YouTube. O nosso programa, pedimos que você se cadastre nele para receber os avisos, as notificações, dê o seu like, envie o seu comentário, ele vai ser muito importante para nós. E não deixe também de participar, preparando o seu vídeo com a sua resposta, a sua participação. Realmente, ela é de grande valia para nós. Está aqui o nosso abraço a todos os nossos queridos que nos assistem. Até o próximo domingo. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor.